Agora um outro assunto aqui. Caio, quando foi que o culto às línguas estranhas se tornou uma performance? E por que isso? Não é culto. Falando de Pentecostes. Embora haja pessoas que praticamente cultuem as línguas estranhas, mas não há um culto às línguas estranhas. O que no meio pentecostal frequentemente acontece é que não existe culto quente sem línguas estranhas. Tá. Então, o cara vai me ver pregar, eu prego, ensino o evangelho. Mas se eu não der uma rodada, uma zarolhada, e não ô glória, o Alexandre Ambres Cantoris, e lá, não teve fogo. Então, não conclusão, aconteceu. Na hora que eles estabeleceram que um dos sinais, ou o principal sinal, da presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo é o falar em línguas estranhas, em algaravias estáticas, eles ferraram a coisa toda. Aí começou o bagulho. Aí virou a merda que tá. A bagulhada começou lá. Agora, essa porcaria a gente viu na igreja de Corinto, como era uma droga lá em Corinto, e Paulo lutando contra aquilo. Primeiro aos Coríntios 12, 13, 14. A carta toda de 2 aos Coríntios, parem com isso, venham para a sobriedade do Evangelho, porque a tendência pagã é gostar de zarolice, de histeria, de desmaio, de experiência paralela, de onda. O cara quer uma onda, quer que dê barato. Isso buscam os gentios, os pagãos, desde sempre. Todos os cultos pagãos da terra têm a experiência do transe, da perda da consciência, da indução ao desmaio, a hipnose, a evocação do inconsciente. Sim. Você pode vir dos cultos egípcios mais antigos, passando e viajando por todos os cultos gregos, romanos, bárbaros, dentre eles os antigos celtas, atravesse o Atlântico, venha para a América do Sul, pré-Inca, e você vai encontrar tudo isso lá, e nos Incas, Maias, Astecas, e nos Índios, nas pagelanças. Vá para a África e você vai encontrar desde sempre a mesma coisa, de modo que o mundo nasceu pentecostal, no sentido do pentecostalismo, não da genuína experiência com o Espírito Santo. Aí não. É outra coisa. Outra história. Tá. Mas, quando você pensa no fenômeno pentecostal, o mundo é pentecostal. Futebol é um esporte pentecostal. O mundo inteiro. Aonde quer que você ponha. E é tudo mais ou menos na mesma empolgação. Futebol pentecostal? É sobretudo pentecostal. Imagina um Flamengo e Corinthians. É um estádio tremendo, de maneira pentecostal. É uma pentecostalidade demais. Botafogo e Santos nem tanto. A seleção brasileira é penta, né? Ela é pentecostal. Então, mas voltando aqui a essa história... Voltou, vai lá. Voltando à história, parando as besteiras, a gente teve o Pentecoste no dia de Pentecostes. Aí o que o primeiro Pentecoste gerou? Alienação. Porque foi tão gostoso falar em línguas, profetizar, ter visão, revelação, sentado junto com Pedro, Tiago, João e os 12 apóstolos, agora com Matias substituindo Judas. Nem voltaram para casa, para Galiléia, nem foram para a Judéia, que é ali do lado. Não pregaram em Samaria por anos. Muito menos nos confins da terra. Se foi uma pentecostalização intimista, para dentro, comunitarista,
e que os alienou até mesmo da Judéia, que está ali. Se você andar 2 quilômetros para fora de Jerusalém, você já está nos desertos da Judéia, nas cidades que se seguem. Nem para isso eles foram. Ficou aquela coisa assim. Aí começaram a vender os seus bens, colocar numa conta comum, gerida pelos apóstolos, se diz, deitavam os seus bens e recursos aos pés dos apóstolos, onde tudo era comprado e distribuído entre todos. Aí vem aquela descrição de uma espécie de comunitarismo, praticamente uma espécie de comunismo sem imposição, sem obrigação, era espontâneo. Então era uma comunitariedade, porque era espontâneo. Mas que funcionava assim, ninguém tinha mais do que precisava ter e ninguém tinha menos do que precisava para viver. Era essa distribuição linda do ponto de vista cristão, mas que em si mesma era alienante, porque o mundo não é assim. E Jesus não tinha dito, criem comunidades alienadas, onde o sistema seja esse. Não, em havendo uma comunidade e tendo que ser daquele jeito, é daquele jeito que deve ser. Mas o envio de Jesus era para o mundo inteiro, era indo. Para qualquer lugar. Ele os botou no planeta. Pai, não te peço que tu os tires do mundo, e sim que tu os livres do mal. Mas eles resolveram sair do mundo no início. Então os primeiros 5, 6 anos foram profundamente alienados. Foi um Pentecoste que alienou. Aí eles tiveram que sofrer perseguição para serem dispersos, como diz Atos 8, para pregar em outros lugares. Foi a perseguição que os levou para a pregação. Aí vem a conversão de Paulo. Paulo se converte e se prepara. E Paulo foi a grande expressão do que é um indivíduo cheio do Espírito Santo, indo pelo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, sem cair em nenhum processo de alienação comunitária, que faça com que a comunidade exista como um fim em si mesmo. Tá. Que foi o que aquele Pentecoste gerou. É em Paulo que eles aprendem o Pentecoste do caminho, o Pentecoste hebreu, o Pentecoste do processo, o Pentecoste do movimento. Enquanto leva, vai se derramando, vai se espalhando. Aí aqui e ali surgiu uma comunidade que radicalizava, como quase toda comunidade, tende a radicalizar e apequenar, minimalizar a experiência, e aqueles que são dali são os que têm a experiência genuína. Os que não estão ali estão fora do genuíno. Aí Paulo entra, vai quebrando. Outros que vieram depois dos apóstolos vão quebrando esses processos de encastelamento, que sempre estão presentes. Aí depois vieram os movimentos de alienação monástica. Os pais da igreja, os pais que foram para o deserto, para as montanhas, ausentes do mundo, isso e aquilo. Outra vez, em nome de uma espiritualidade maior, se alienaram. E o que salva você é o choque dialético com o mundo. O mundo que me perturba, me provoca, me salva, me quebranta, me humilha, me solidariza, me força. Quando eu me alieno, eu entro num estado de comodismo enfermiço. Porque o que me salva é dar. Se eu paro de dar, eu me enfermo do que eu não dou. O evangelho guardado e não manifesto não te faz bem, te faz mal. Porque o evangelho é uma boa nova que começa a ter que fazer bem a mim, que o pratico. E se eu pratico, uma das práticas do evangelho é me colocar na relação com o mundo. Indo e vindo, fluxos e refluxos. Sem alienar. Sem alienar, senão eu adoeço. Dançou. Uhum. E aí você tem
Já no segundo século, um movimento chamado montanistas, um movimento de montano, que foi o grande primeiro pentecostal da história da igreja. Esse cara? Pentecostal e adventista, no sentido do advento, de profetizar quando Jesus iria voltar. Esse cara foi o primeiro. Porque, em geral, isso é uma coisa que acontece com gente de linha pentecostalista. Porque dificilmente você vai ver um presbiteriano, um batista, um luterano, um católico ortodoxo marcando a volta de Jesus. Não. Quando você vir, saiba, o cara nasceu num berço pentecostal. Por quê? Porque ele acredita mais nas visões e revelações dele do que no que Jesus mesmo diz. Ah, sim. Jesus aqui diz, olha, não procurem o dia, nem hora, nem isso, nem aquilo, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, eu não sei, para com isso. Vai e prega. Mas o cara lá no ambiente pentecostal diz, o Senhor me deu uma revelação. Aí ele cita o texto do Velho Testamento, Deus dizendo, porventura farei eu alguma coisa sem dizer primeiro aos meus profetas? Aí ele diz, eu sou profeta, então o Senhor não disse isso para ninguém, mas falou primeiro para mim e Jesus vai voltar e marca a data. Então tem que ter uma base fundada em visões, revelações, em pentecostalismo, para você projetar um adventismo do tipo, a volta, o advento de Jesus acontecerá no tempo tal, hora tal e dia tal. Então você só viu isso acontecer nos movimentos. Se não for movimento pentecostal, é movimento de alguma religião que trabalha com o transe e com a revelação no momento. Do contrário, isso não existe. Mas em Montano isso aconteceu, e aconteceu mais do que isso. Ele deve estar procurando aqui algum bichinho. Será que ele acha que o filhote dele veio parar aqui? Porque tem dois novinhos, ele pode estar com medo que tenha caído na água. Não caiu não, bichinho. Não quer avisar. Senão a gente teria visto, teria salvado. Pode ir em paz, meu amorzinho. Isso, ó, tá ali o bichinho dele, ó. Filhotinho? Olha ali, tá ali. Novinho. Saiu do ninho hoje. Ah, aí, ó. Tá vendo ali? Quase não Sim. tem pena ainda. Ele estava aqui tentando ver onde, se o bicho tinha caído lá. Quando ele achou o bichinho lá, ele veio buscar comida agora. Tá saindo para buscar almoço. Aí almoço, tem muito almoço aqui atrás, tem muita terra. E aí tem minhoca, tem coisinhas que ele pega, ele vai voar com o biquinho cheio e vai botar lá. Como a casa é dele, ele sabe que a casa é dele, que aqui a gente é visita, ele não tá nem aí pra gente. Olha lá. Não, ele tá em casa, ele entra lá em casa, eles fazem qualquer negócio. Aqui não tem sujeira. Quando ele chega, eu digo, pode vir que não tem sujeira. Tem sujeira, meu amor. Mas voltando. Então, Montano foi esse indivíduo da história da igreja. Primeiro penteca da parada. E aí, a comunidade cristã viu no que aquilo deu. No que isso dá? Em frustração. Jesus não volta e todo mundo perde a fé, fica cínico. Dá B.O. Aí tem uma geração que cai na barrigada da descrença geral. Conclusão, depois de algumas dessas circunstâncias e de pentecostalismos de revelação, durante séculos e séculos e séculos, os cristãos disseram não. A experiência desse negócio, em onde quer que tenha acontecido, bagunçou tudo. E a geração seguinte mergulhou num vazio. Como hoje você vê muito no coração dos filhos, dos que se tornaram fanaticamente pentecostais, revelacionistas, divisão, revelação, mandamentos novos, língua estranha, lá. Você vê como ficam os filhos deles e os netos deles, logo caem na descrença e no cinismo. E aí durante anos, aonde quer que isso aparecia, o pessoal dizia, não, cuidado, esse negócio nunca deu certo. Até que já há 200 anos atrás, o que antes era o puritanismo protestante, acabou, no auge dos movimentos de avivamento, se transformando num pentecostalismo. O puritanismo se avivou. E aí o avivamento puritano gerou, na próxima geração, o pentecostalismo. O pentecostalismo que chegou aqui para nós
veio tanto da Suécia quanto veio dos Estados Unidos, da chamada Rua Azusa, nos Estados Unidos, e chegou aqui. A Rua Azusa não é em São Paulo? Não, isso aí é outra história. Isso aí, originalmente, você vem do pentecostalismo sueco e americano. Tá. Aí que chega aqui, blá, se derrama. Tá. E há quase 150 anos, 130 anos atrás. E gera o que a gente tem aqui agora. Então, a igreja evangélica brasileira é uma igreja pentecostal. Os pastores das igrejas históricas é que não estão sabendo ainda. Ah, eles não entendi. Mas quase todo crente brasileiro É pentecostal. nasceu com um pezinho lá em Montano. Nasceu com pentecostal. É.